Estamos de volta com Painel Cidadão. Com o terceiro bloco do Painel Cidadão e com o nosso entrevistado, Jadir Rafael da Silva. Você falava da estrutura dos partidos, tal, você foi filiado. Por favor, prossiga, Jadir. Então, o que acontece? A gente tinha uma filosofia partidária que ela era respeitada, que ela era seguida, né? Era uma coisa assim, como se fosse uma regra, uns critérios para realmente você seguir. E aquilo era uma coisa assim, se era para o lado social, existia o socialismo, existia a briga pelo social. Se era por uma questão de defender qualquer entidade, qualquer coisa, tinha aquele lado. Então, isso era uma filosofia partidária. Mas, enfim, o que aconteceu com os partidos políticos? Perderam essa identificação. Isso na minha avaliação, minha humilde avaliação, perderam essa identificação política, né? Eu fui candidato a vereador pelo PMDB em 1992 como presidente do sindicato. Na verdade, era na época de Ulisses Guimarães, era na época de luta das diretas já. Teotônio Vilela. Nossa, você... Tancredo Neves. Olha, quando o Ulisses Guimarães veio em Presidente Prudente, eu lembro que nós fomos ali mais ou menos pelo lado do Jardim Planaltina, fizeram um grande comício ali. Rapaz, era uma coisa assim tão pura você ser partido do PMDB, tinha aquela filosofia, tinha aquela luta. Acabou isso. Isso acabou, não tem mais. O partido político começou agora com negociatas, com as coligações. O partido já não obedece mais aquilo que ele implantou como filosofia partidária. E aconteceu isso com o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, eu acho que antes da era... Eu digo sempre aqui, o Partido dos Trabalhadores... Eles formaram, eles desenvolveram em cima do quesito trabalho, lutas, sim, greves, aquelas coisas todas. O povo acreditou. Então, hoje, o que está aí, depois dos 8 anos de Lula e de 2 anos de Dilma, o povo hoje sente saudade daquele PT histórico, né, Jadir? Sim, porque era uma questão social. Houve uma transformação para o social através do partido, né, dos trabalhadores, através do governo Lula. Mas o que acontece com o PT? O PT começou a ser aquele PT de status, né? De poder, né? E aquela identificação da base, ela perdeu um pouco aquela identificação da base, tal. Então isso deixou um pouquinho quem tinha essa filosofia, quem acreditava nisso, um pouco desacreditado. Isso ficou um pouco meio que... E além do mais, o que aconteceu com a instituição política do nosso país? Faliu, né? Porque hoje o sinônimo do cidadão conceituado, se falar que é político, ele é ladrão. Ele rouba, corrupto, ele ganha dinheiro, ele é corrupto, enfim. Então, passou a ter vergonha a pessoa defender a instituição política com qualquer que seja o partido, qualquer que seja a sua ideologia. É uma inversão de valores. No sindicalismo em geral, Jadir, o que você pode historiar para a gente? Olha, o sindicalismo, eu tenho realmente acompanhado algumas questões do sindicalismo, porque além de ser o presidente do sindicato aqui em Presidente Prudente, eu também sou diretor executivo numa confederação em Brasília, né? Tivemos várias questões ligadas à nossa categoria profissional, por exemplo. Nós tivemos uma luta grande aí, que foi a questão dos bingos no país. Perdemos aí a representatividade de quase 350 mil trabalhadores, quando houve realmente a política de fechar os bingos. Lutamos muito lá, tal, mas não conseguimos reverter o quadro, né? Derrubamos uma medida provisória do governo, mas infelizmente veio depois uma questão da justiça, o Supremo Tribunal julgou e fez com que realmente acabasse o jogo no Brasil, já por uma lei que já existia, então o Supremo manteve isso. Então algumas questões relacionadas ao sindicalismo, a gente tem passado aí por uma fragilidade do movimento sindical, né? O movimento sindical está num momento que está um pouco frágil, até por uma questão seguinte: havia na hierarquia sindical a representatividade confederação, federação e sindicato na base. Há uns 4, 5 anos atrás, o governo Lula negociou com a cúpula de algumas confederações, de algumas centrais, já existia 2 ou 3 centrais no Brasil, e precisava, elas não eram reconhecidas pela Constituição Federal, e precisava haver uma negociação. São parênteses.
CUT, CGT, Força Sindical, elas não eram instituições legalizadas? Não eram. Isso foi legalizado há 5 anos atrás, propriamente. Segundo o mandato do Lula. Segundo o mandato do Lula, porque houve uma negociação. Na verdade, o movimento sindical queria um espaço político para discutir com o governo federal. E não havia isso, quer dizer, não tinha legitimidade para se chegar a uma representatividade sindical com essa força política para discutir. Então, o que aconteceu com o Lula? O Lula chamou e então negociou, disse, olha, tudo bem, eu reconheço as centrais e por conta disso aí vocês fazem o que tem que fazer no processo da legalidade e aí então ficou sendo legal. Legal de que forma? Ela tem sobre a sua legalidade a necessidade de ter pelo menos 20% de representatividade nacional. Entendi. Se ela não atingir isso, então ela também não é legal, ela não tem essa legitimidade para representar como central sindical. E até a necessidade era o seguinte, é porque o governo não aceitava sentar com as confederações. As confederações, por suas vaidades, começou a ter uma representatividade muito arcaica, muito retrógrada, entendeu? Defendendo coisas que não alinhavam com o que o governo federal queria. Então, com o próprio sindicalismo. Com o próprio sindicalismo. Então isso criou uma celeuma que era preciso ter esse espaço, esse canal aberto politicamente para o governo federal. E aí as centrais sindicais nadaram de braçada, porque aí foram reconhecidas, uma com as ideologias boas, outras com ideologias muito radicais, outras ponderadas, outras que defendiam rasgar a CLT, que era uma legislação trabalhista que estava aí, alegando que ela estava ultrapassada, aquela coisa toda, outras já querendo, isso estou falando das centrais, outras já defendendo isso como sendo uma forma legal. E o que está acontecendo com a fragilidade? Algumas centrais defendem, inclusive... Você diz na sequência o que está acontecendo com as centrais. Perfeitamente. Nós vamos a um rápido giro comercial e na sequência ele nos diz o que são as centrais sindicais hoje. Rapidinho voltamos. Voltamos em instantes com Painel Cidadão.